pessoal, boa noite. Boa noite. Oi, Rafa. Esperando a entrada do professor Luiz Antônio Aguiar. Um amor o maior escritor de prosa brasileira, e ao lado de Eça de Queiroz, a gente vai conversar sobre muitas coisas, vai inclusive uma está na sala. Olá, olá. Opa, pronto. Olá, Estou Quadrimundo, bem-vindo. Vamos falar de história em quadrinho também hoje aqui. Marcos. Tudo bem. Ed Araújo. Luiz Antônio, você está na sala, sua imagem não está aparecendo. Olha, não estou aparecendo? Não, você não, só eu. Pelo menos para mim aqui. Deixa eu ver aqui no... Para mim está aparecendo, estamos aparecendo nós dois. Ah, é? Está me ouvindo? Então pode ser um... Tô te ouvindo muito bem. Agora você entrou para mim. Marta, bem-vinda também. Vários amigos Tudo aqui bem? entrando, vários amantes da literatura. Bom, Boa eu noite, vou começar boa noite. fazendo... Boa noite. Eu vou começar fazendo as apresentações, né? O Arte Cult hoje, no seu canal de literatura, está recebendo o professor Luiz Antônio Aguiar, com muita alegria. Luiz Antônio é escritor, mas também é professor de escrita criativa, de literatura. É um escritor que tem mais de 150 títulos publicados, prêmios nacionais, inclusive Jabuti, 2 Jabutis, salvo engano. E joga nas 11, né, Luiz Antônio? É ensaísta, professor, tutor cultural, tutor de lives na quarentena. E hoje a gente vai conversar sobre Machado de Assis. Tive que aprender. Pois é, teve que aprender, todos nós, né? E a gente vai conversar sobre Machado de Assis, que é um dos objetos, eu vou dizer objetos de estudo, vai ficar muito careta, né? Objetos de paixão do Luiz Antônio, melhor. E, enfim. Tietagem. Então, Luiz Antônio, eu vou pedir que você se apresente por você mesmo, né? E que já comece contando para a gente de onde nasceu essa paixão, esse encanto pela obra do Machado de Assis, como você gostou dele de cara ou você aprendeu a gostar. Conta aí um pouco para a gente essa história, porque isso vai ser objeto da nossa conversa, né? Bom, é difícil saber como é que nasce uma paixão, né? Uma paixão como Machado de Assis, porque, como você disse... Bom, só para dizer aqui, isso aqui é um dos meus amuletos da sorte, é um bilhete de loteria que foi lançado no ano em que se marcava o centenário da morte de Machado, inclusive ia correr no dia que ele morreu. Eu, infelizmente, não ganhei, né? Era um prêmio grande aí, eu comprei um bocado de bilhete, mas não ganhei. Mas só botei aqui só por curiosidade. Bom, a primeira vez que eu li Machado de Assis, foi forçado na escola. Aliás, não, para falar a verdade, meu pai comprou uma coleção da Jackson, que tinha a obra completa de Machado de Assis. E eu li A Mão e a Luva, e eu fiquei bastante tocado assim, pela elegância em que era colocada, mas não fui à profundidade. Eu devia ter o quê? Estava entrando, talvez, no ginasial da época, eram 11, 12 anos. E logo no primeiro ano
do ginasial, foi imposto para mim ler Dom Casmurro, imposto com aquela coisa de cobrança de prova. E eu não gostei do livro. Eu achei assim o Bentinho um babaca. O Bentinho, pô, a Capitu, assim, que para mim que devia ser a dona da história. Eu fiquei apaixonado pela Capitu, odiei o Bentinho. Mas alguma coisa, aí é que eu digo, aqui, esse negócio de paixão a gente não explica. Alguma coisa com a mão e a luva, com aquela elegância dele de escrever, e ao mesmo tempo uma elegância que para mim era compreensível, porque Machado não escreve de maneira difícil. É difícil talvez pela distância de épocas. Nós estamos 100 anos depois, cento e tantos anos depois, mas ele, para a época, ele escrevia até um português que era criticado como um português muito banal, um português abrasileirado. O nego tinha o maior preconceito contra isso. Se você for pegar alguns autores contemporâneos dele, parece que é uma coisa muito mais erudita, muito portugueses, então, parece que estão escrevendo um outro idioma. Então, então alguma coisa ficou, antipatia de Bentinho, contra o Bentinho, mais aquela atração que eu senti pelo texto. Eu sei que eu fui lendo Dom Casmurro e outras obras de Machado ao longo da minha vida, mas principalmente Dom Casmurro. Dom Casmurro era um livro que sempre me encafifava. Quer dizer, cara, mas assim, cara... E eu percebia que eu ia mudando a minha leitura. Isso é uma coisa interessante que acontece com bons clássicos, né? Com bons livros. Eu ia mudando a minha leitura à medida que eu acumulava experiência de vida. Então teve uma... Eu já estava lendo ele com mais de 30 anos para fazer o meu leitura, né? Eu não fiz sobre Machado, mas uma das minhas dissertações, uma das minhas monografias principais foi sobre os narradores, personagens de Machado de Assis, né? Na verdade, a minha dissertação de mestrado foi sobre literatura pop. E naquele tempo se chamava best-sellers e tal, a gente ainda não tinha esse termo, né, literatura pop. Eu estou falando dos anos 1990. Mas aí eu comecei a ler ele em confronto com outros narradores personagens, e pela primeira vez eu li não apenas Dom Casmurro, mas fui ler também o último livro, por exemplo, o Memorial, que era o Memorial de Aires, que eu nunca tinha lido ainda, eu ainda não tinha lido, e de repente é como se um livro me orientasse para reler o outro anterior. Como se eu tivesse que voltar atrás e ler tudo de novo, porque o Memorial de Aires trocou a minha cabeça. Quer dizer, todo aquele rancor do Bentinho, no Memorial de Aires se transforma assim numa certa resignação diante das vicissitudes da vida. E eu fui estudar, inclusive, aí sim, eu fui estudar Machado, eu fui estudar, inclusive, a biografia dele. E é interessante, esse cara que dizem que era tão pessimista, tão não sei o quê, a última frase que ele disse, ele estava cercado assim por amigos e tal, na hora da morte, a última frase foi: a vida é boa. Morreu. E não morreu bem, ele morreu com muitas dores, né? Era um câncer na língua, era uma infecção digestiva que ele tinha desde criança, que se agravou principalmente nos últimos anos da vida dele, que foram aqueles anos mais depressivos, depois que Carolina, o grande amor, a esposa, aquela relação excepcional para a época, depois que ela morreu. Então eu reli Machado e comecei a reler dentro dessa perspectiva assim, mais de buscar o humano, o universal, o sentimento, o que aquilo me transmitia de sentimento. E, de repente, me vi, não sei se apaixonado, porque uma paixão já de 30 e tantos anos já não é mais paixão, é amor eterno, né? Já não é mais eterno. É uma decisão madura, né? É uma decisão madura, porque aos 65 anos, por exemplo, eu estava outro dia fazendo uma palestra justamente por que Machado de Assis, né, para a cátedra da PUC. E eu fui reler uma coisa, reler outra, principalmente fui reler críticos de Machado de Assis, reler José Veríssimo, que é um crítico muito importante da época, né, de Machado. Estou lendo atualmente Machado, de Silviano Santiago, quer dizer, junta essas coisas todas e me dá assim, esse amor continua, né? Esse amor permanece.
Eu sou casado há 30 anos, mas com o Machado eu tenho mais. Eu tenho um casamento mais longo. Com a minha mulher, 31 anos, mas com o Machado, sei lá, aí já não dá, entendeu? É quase que eu posso recontar a história da minha vida através das várias leituras que eu fiz de Dom Casmurro e depois das hipóteses que eu lancei para interpretar Esaú e Jacó, que é uma loucura. É um cruzamento de narradores todo maluco, uma coisa absolutamente avançada e que ninguém percebe. Ele faz de uma maneira tão sutil, tão elegante, tão sem escândalo. Ele não faz escândalo. Ele não aponta assim, olha, eu vou fazer agora um truque. Ele, não, olha agora o que eu... Não faz isso. Ele faz. Então ali tem um cruzamento impossível de narradores em Esaú e Jacó e a gente engole. Há 100 e tantos anos que nem eu engolia aquilo como se fosse uma coisa natural. Eu fui me apaixonando por essas coisas. Legal. Quer dizer, agora, é o que eu digo, agora é amor, né? Agora é amor, é aquele... Agora vai até... Uma relação, né? Põe relação nisso, de fato. Olha, primeiro eu queria cumprimentar várias pessoas que estão entrando, não dá para... É muita gente. Boa noite todo mundo. Boa noite todo mundo. Tem aí a Sônia Mazeu, Jorge Delacroix, que foi seu aluno comigo, né, na turma de criação literária, Edivan, meu querido Jorge, que saudade, Jorge, meu Marcos querido. Soter está aí também, Cristiane, Ícaro, Ana Clara. A gente está vendo passar rapidinho. Eu queria pegar a sua fala, né? Você falou que estudava literatura pop, né? Eu acho que o Machado de Assis não é propriamente o que a gente pode chamar de pop, mas eu ia brincar com isso porque parece que a mídia, dentro de uma faixa pequena de tempo, do ano passado para cá, está dando um destaque muito especial por determinadas circunstâncias que estão acontecendo ao nome do Machado de Assis. Você falou aí do livro do Silviano Santiago, que é um pouco mais antigo, é de acho que Machado, 2017. 2017, ganhou o Jabuti chama em 2017. Machado, e ele ganhou o prêmio Jabuti contando exatamente esses últimos anos da vida, um romance situado nesses últimos anos da vida, nas dores, né, nos últimos anos da vida do Machado de Assis. Mas de 2019 para cá, a gente tem vários, eu até anotei aqui para não esquecer, várias situações que chamaram atenção para o nome dele, que não tem propriamente, nem tudo tem a ver com a escrita. Primeiro, a história deles terem recuperado a imagem do Machado como escritor negro, como homem negro, na verdade. Né? Como homem negro, né? Como homem negro, E todos esses anos voltaram atrás, né? Sim, voltaram atrás no embranquecimento da imagem, das fotos, dos retratos, que não tem nada a ver com Machado. Isso foi coisa feita a revelia dele, né? Eu cito muito a certidão de óbito. Né? Totalmente. Eu cito muito a certidão de óbito. Ele estava morto. Não foi ele que assinou a certidão de óbito, não foi ele que preencheu. E está lá, cor branca. Quer dizer, por que fizeram isso? Ele é, obviamente, um negro. Ele é, no máximo, ele é um mulato, não sei o quê. Mas ele tem a pele até bastante escura por essas reconstituições. Quer dizer, é um negro, é um orgulho da gente ter o nosso escritor símbolo, um homem negro brasileiro. Ele é neto de escravos, né? E filho neto de escravo. O pai dele era mulato, né? A mãe era portuguesa, salvo engano, ou era descendente português. Açoriana. E ele era mulato num país que ainda tinha escravatura, né? Exatamente. Ele não era nunca, os avós foram escravos, mas assim, imagina o que era ser negro e mulato nos anos em que Machado de Assis vivia. Agora você percebe a coisa irônica, né? O avô de Machado de Assis era um escravo liberto. Isso quer dizer que ele, através de biscates que ele fazia fora do serviço, comprou a sua carta de alforria, comprou a si próprio, né? Só que Machado e a família dele moravam na chácara em que o avô havia sido escravo. Quer dizer, isso diz bem do que foi a escravidão, a libertação dos escravos no Brasil. Eles continuam prestando serviços àqueles senhores que os possuíam institucionalmente. Quer dizer, Machado viu isso,
viu essa Sim. coisa assim da abolição apenas formal, né? Sentiu isso na pele. Tanto que ele, quando pôde, ele escapou de lá. 16 anos ele deu um pira, foi para o centro da cidade. E ele tem uma coletânea do Eduardo de Assis Duarte, que é Machado de Assis Afrodescendente, em que ele justamente faz a seleção de vários textos em que se pode ver, né, pelos contos e crônicas do Machado, como ele enxergava, né, dentro da literatura dele, na narrativa dele, como ele enxergava a questão da escravidão, né, e das relações interraciais, né, da sociedade lá no século XIX. Porque o Machado, a gente nem ia falar tanto disso, mas acho interessante a gente falar. Machado não ele era um abolicionista, mas ele não era um panfletário, vamos dizer assim, né? Ele não tinha como Cruz e Souza aquele discurso em praça e tal. No entanto, você vê no texto dele, em vários momentos, alusão a essa situação de preconceito racial e preconceito institucional mesmo, né? De se viver numa sociedade de preconceito. E, guardadas as proporções, nós não vivemos hoje num país de escravos, mas se mantém, né? E é um dos motivos também pelo qual a escrita dele e o resgate dessa imagem dele como escritor negro, que é tão recente, né? É um reflexo disso, né? Acaba sendo um reflexo disso, né? Continua atualíssimo, né? Porque ele concentrou-se mais no racismo, naquele racismo naturalizado, naquele racismo que parecia quase que imperceptível, a não ser para quem sentia isso na pele. Você tem contos dele onde esse racismo está muito evidente, mas não é que, quer dizer, ele não focou tanto naquela coisa assim da crueldade, se bem que também tem pai contra mãe, da coisa monstruosa que é a escravidão. Ele quis mais pegar como somos racistas, como somos uma sociedade racista, como temos o racismo impregnado na nossa sociedade, talvez até por recalque, porque nós, afinal de contas, lá para os irmãos do Norte, nós não somos considerados brancos, né? Nós somos considerados non-white, né? E branco para eles é ido que nem o Trump. Então, talvez até a gente tente fazer essa separação. Nós somos todos meus eu sou neto de um mascate libanês que se casou com uma italianinha que veio para... meu pai tinha português, tinha holandês, devia ter alguma coisa assim de sacanagem no meio, enfim, entre índio, talvez, sabe-se lá. Então, quem é que é branco nessa terra, né? A gente precisava fazer essa separação. Essa separação é o quarto de empregada, é o elevador de empregada, é o banheiro de empregada. Essa separação se dá nesses termos, né? Mas isso está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O livro, né, do Assis Duarte, ele, além dos contos, ele é uma coletânea de crônicas, onde o Machado também senta o pau. E a vida própria do Machado de Assis como funcionário público, ele teve uma prática em que, quando ele conseguiu assumir uma posição de destaque dentro do Ministério de... não me lembro, era um ministério daqueles como funcionário público, ele se dedicou ao despacho de pareceres para libertar escravos. Escravos que já tinham direito legal à escravidão, mas que o dono ainda, né, segurava, o dono, entre aspas, ainda segurava. E ele fazia esses despachos. Era aquele que quis se dedicar, quando ele teve autonomia suficiente para isso. Alguém falou no Harold Bloom, eu acho até que... Bom, o livro dele está por aí, que citaram os gênios, onde ele fala dos 100 gênios da literatura, onde ele cita o Machado como o maior autor negro do planeta, né?
Eu acho isso um preconceito desgraçado. É, O fato dele ser negro, ele é um dos maiores autores do planeta, independente da cor dele. sim. E eu acho que o Harold Bloom também vacilou nessa hora. Mas ele colocou isso, sim, no livro dele. É isso aí. Então, a gente tem tantos assuntos, vontade de. Entrou agora também aqui o Walter Macedo Filho, que já esteve com a gente aqui Olá, na tudo live bem? de literatura. Muita gente Assisti. entrando ainda. Então, depois, além da história, né, do resgate da imagem dele como negro, a gente teve um evento que eu acho que chamou muita atenção dele no mundo, que foi a tradução do Memórias Póstumas de Brás Cubas para o inglês. E não só a tradução, a publicação em si, mas o efeito que ela causou. A publicação, o livro esgotou em um dia. E a gente considerando que o mercado americano, só 3% do mercado editorial americano é voltado para traduções, né, de livros de outros países, você tem uma tradução com uma recepção tão É fantástica, fantástica. estonteante, tão grande dessa, chamou muita atenção em relação a quem era Machado de Assis e a obra dele e tudo mais, E isso né? só tende a crescer, porque na medida em que ele agora ganha a língua inglesa, que é uma língua muito mais difundida do que o português, muito mais universal, só tende a crescer o prestígio, a leitura de Machado de Assis. Eu acho que foi fantástico esse evento, esse episódio. Né? Foi. E a tradutora é muito apaixonada por ele também, né? Ela Bastante. dedicou 5 anos da 5 anos vida da dela vida traduzindo. dela, ponto a ponto. Eu li o artigo na revista Piauí. Pô, É. foi um quebra-pedra ali que eu vou te contar. Eu, aliás, acabei de adquirir o livro. Eu quero ler em inglês. Eu fiquei muito curioso. Agora eu quero ler em Pois é. inglês. Eu quero ler, adquirir na Amazon. Pra saber se ela traduziu direito. Não, vai traduzir Porque direito. Eu quero ter algumas comparações, né? Eu estou curiosíssimo de ler. Né? ela fala do desafio que não foi só linguístico, né? Teve um grande desafio linguístico pelas nuances, pelo uso da língua que ele faz, né? É riquíssimo, mas ela tinha também os desafios sociais, históricos, né? Para entender as insinuações, para entender a contextualização da história, né? Então, ela teve um trabalho aí bem longo, aí de 5 anos, E né? imagino que isso seja realmente até mais difícil para uma estrangeira, né? Quer dizer, isso que você está chamando de insinuações históricas, né? Talvez isso seja extremamente difícil. Ela realmente deve ter feito um trabalho de pesquisa fenomenal para alcançar esse nível de tradução, esse nível de preocupação. Né? Bom, além disso, esse é o segundo evento que eu destaquei. A gente teve em 2019, no Twitter, um dos tópicos mais em evidência foi Bentinho traiu Capitu, né, no resgate. E é muito legal porque o Machado de Assis é um escritor que é indicado, né, no ensino médio, é indicado nos vestibulares, mas isso mostra, dentro de uma certa faixa etária, né, entre adolescência e jovens, o interesse deles, né, nesse debate, para você fazer esse Twitter ter esse destaque, né? E isso foi uma coisa que, até para a gente, eu vou chegar nessa pergunta aí para você, de como a gente faz o jovem de hoje ler com interesse Machado de Assis, mas assim, isso dá essa alegria, justamente porque a gente que sabe da relevância fica triste quando houve, por exemplo, o que você mesmo, na sua experiência de vida, relatou. Falou, eu li e achei chato, né? Porque a gente entra meio que de sola num português que não é o português do nosso dia, num contexto histórico que não é o nosso, né? E num primeiro momento, aquilo ali é uma obrigação, não é uma relação de prazer. Mas, enfim, daqui a pouco a gente fala disso que eu estou antecipando aqui. Semana passada,
o Globo publicou uma matéria dizendo que uma pesquisadora teria descoberto um texto apócrifo de Machado de Assis em que havia um perfil de Dom Pedro II. Ainda não existe a confirmação disso. A confirmação ainda não foi né? dada, mas há uma suspeita muito séria, né? Ele teria, na época, 20 anos de idade. E como ele foi monarquista a vida inteira, né? Abolicionista e monarquista, que nem Joaquim Nabuco, tinha a mesma posição, assim, eles eram muito amigos e dividiam as posições políticas deles. É bem possível. Eu não li o texto, porque ela obviamente não publicou, não deu dica no jornal, ela deve estar esperando para fazer a publicação. Eu também faria isso, claro. Eu quero publicar o texto que eu descobri. Lógico, né? Que é despertar o interesse. Mas o não... Walter... Desculpa. Não, mas é o que ela Macedo... não antecipou. Desculpa. Não, é só isso, que ela não antecipou do artigo. Ela apenas falou, assim, vagamente sobre o livro, sobre o texto. Walter está perguntando se sabe se saíram críticas do livro nos Estados Unidos. Se teve não, eu não sei. Eu não sei. É uma falha. Eu vou até atrás disso, tentar ver se eu consigo ler alguma coisa. Né? Já está num bom momento para aparecer alguma coisa. Sim, eu tenho um certo distanciamento. E o quinto grande evento que eu vou citar, o grande, é a adaptação do livro Quincas Borba para quadrinhos, para história em quadrinhos, cujo roteirista está aqui na nossa live, é o Luiz Antônio. E não é o primeiro livro de Machado, Luiz Antônio mesmo fez acho que mais 2 adaptações, né, para quadrinho. Mas eu ainda não li nesse período de quarentena, né? Eu gosto do livro físico, quero ainda comprar, mas a minha grande curiosidade, que eu já vou tentar esclarecer um pouco aqui, é como se traduz para uma outra linguagem como os quadrinhos, um livro de Machado de Assis e um livro como Quincas Borba, porque tem uma série de digressões filosóficas ali. Nessa palestra que você deu terça-feira, você falou uma coisa que eu adorei, que é o romance mais desolador, eu acho, né? Eu anotei. Doloroso. Eu acho. Doloroso. É o que mais me dá dor. Né? De fato, eu já tinha... Bom, eu já tinha feito Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e agora uma editora me pediu para fazer o Quincas Borba. Né? Quer dizer, não é só você que ainda não leu, eu também ainda não vi a coisa física, porque todos os processos editoriais estão muito lentos e muito atrasados no Brasil, nesse Brasil de pandemia. Eu já vi até a capa, e conheço os desenhos, quer dizer, eu fui acompanhando a feitura dos desenhos e ao mesmo tempo dando pitacos e tal e coisa. Né? Olha, traduzir, fazer uma versão. Você imagina, um livro pode virar um filme, pode virar uma peça de teatro e pode virar uma história em quadrinho, contanto que você respeite a linguagem específica que tem aquele meio, aquele suporte. Eu trabalhei 12 anos no Disney, fazendo roteiro do Zé Carioca, do Tio Patinhas, dos Irmãos Metralha, do Pato Donald, do Super Pateta, do Peninha. Então, trabalhei também como roteirista do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando havia revista. Enfim, eu tenho uma experiência muito grande. Eu tenho uma experiência muito grande em lidar com histórias em quadrinho e com a linguagem do quadrinho. Então, o que é você ter uma leitura, para mim, particular, bastante profunda do livro original e ir formando aquilo na linguagem do novo mídia, da nova mídia que você está trabalhando. Aliás, isso, inclusive, para mim, é a coroação do pop. Você pega um clássico e joga numa mídia super pop, que é as histórias em quadrinhos. Todo o meu projeto literário tem muito a ver com isso. Todo o meu projeto de escrever tem muito a ver com isso. E você tem que considerar, há várias indicações, há várias questões, mas principalmente pensar o seguinte, que grande parte da história você conta com a imagem.
eu faço o roteiro, eu não faço o desenho. Então, isso quer dizer que a cada quadro eu descrevo a cena. Eu tento dar o clima da cena. Por exemplo, o Quincas Borba, em vários. Quer dizer, para mim, eu leio o Quincas Borba como se fosse uma grande farsa desempenhada sob a plateia das estrelas impassíveis que estão ali assistindo aquela coisa sem nenhuma reação. Tanto que em um ou dois momentos, e principalmente na cena final, em que o cachorro morre, o Quincas Borba morre, se fala nas estrelas que olhavam indiferentes ao sofrimento do ser humano. Então, a presença das estrelas, para mim, por exemplo, é um dos elementos importantes para substituir a digressão por escrito, que não tem espaço, de fato, no balão dos quadrinhos. Mas você pode orientar toda a imagem, você pode orientar toda a cena com o roteiro, de maneira a produzir aqueles efeitos. Isso e mais tantas e tantas coisas. Por exemplo, para mim é muito doloroso ver o Rubião enlouquecer página a página, linha a linha, diante dos meus olhos naquela história. É um diálogo com, evidentemente, Macbeth, né, o tempo inteiro. O Machado de Assis tinha uma relação muito forte com Shakespeare, né? E em Macbeth você vê a Lady Macbeth enlouquecendo aos seus olhos, né? Só que a Lady Macbeth é uma megera que tramou assassinatos, então você pode até dizer bem feito, louca, teve que merecer. O Rubião não. O Rubião é um simplório professor que de repente vai ficando louco e vai se depauperando. Diga. Por isso que eu me traí quando você usou a palavra doloroso, mas é porque, na verdade, para mim, ele é desolador. Assim. É desolador também. Desolador. Quando fiz o roteiro, eu pensei, nossa, mas é tão desolador, né? Acompanhar essa trajetória. Porque ele não merece aquilo. Não, quer dizer, ele não fez por merecer aquilo. Você ainda pode dizer que a Lady Macbeth fez, mas ele não fez por merecer, né? Ele queria a coroa também, que nem o rei, né? O Macbeth queria a coroa, e no final ele se coroa do nada. Ele pega assim uma coroa no espaço que não existe e põe sobre a cabeça. Então há vários pontos de diálogo entre os dois textos, mas ele é mais desolador, para mim, é mais desolador do que o Macbeth do Shakespeare. Por isso que eu digo, e ao mesmo tempo tem aquela mistura que só o Machado faz, né, da galhofa com a melancolia. Você não sabe se você ri das cenas, se elas são ridículas ou se elas são deploráveis, se você tem compaixão ou acha graça. Quer dizer, você fica dividido entre esses dois extremos e nisso você vai batendo uma bola de ping-pong que não para nunca, a tua cabeça não para nunca e está o tempo todo produzindo significados para aquela história que você está lendo. Por isso que Quincas Borba é tão maravilhoso, por isso os livros de Machado de Assis, os romances de Machado de Assis, tem essa coisa assim do não dar nada em definitivo, né? Do abrir um espaço muito grande para o ping-pong dentro da cabeça, da consciência moral da gente. Luiz Antônio, e quando você faz o roteiro dessa história, né, para os quadrinhos, quem é o público, assim? São os jovens? É todo mundo? É uma peça artística para se guardar para qualquer idade? Ou é uma tentativa de atrair esses leitores? Olha, a editora usa isso como uma maneira... O marketing dela é que é uma maneira mais fácil de ler Machado. Eu não sei se é uma maneira mais fácil de ler Machado se você não simplifica a ponto de... Quer dizer, é uma leitura fácil, né, como história em quadrinho, mas não é... Mas Machado tem sua complexidade. Se você não retira essa complexidade, eu não sei. Mas ele permite uma leitura em várias camadas. Você pode ler o Machado como uma coisa de costumes, como uma coisa elegante. Pode ler Machado como um metafísico, como alguém que está pensando a relação do homem com o universo, do homem com a vida, do homem com a morte. Então, eu acho que é para todos os públicos. É até uma peça de arte, porque feita... Você vai ver as ilustrações, por exemplo, os dois anteriores foram feitos por um artista fantástico, César Lobo, e agora a Verônica Berta, que fez esse.
né, Quincas Borba. São peças de arte muito interessantes, muito, muito interessantes. As soluções artísticas são extremamente interessantes. Eu vi algumas imagens em algum vídeo promocional que eu vi na internet, achei muito bonito. É um book trailer, é um desenho animado com as ilustrações. É um book trailer, é um trailer do livro. Mas muito bonito, muito bonito, muito, né? O lobo também, se você viu a Itajaí, do Alienista, que o César Lobo cria, aquilo é um grande carnaval que parece que a escola de samba saiu do hospício direto para a rua, direto para a passarela. É muito, muito, muito bom. Olha, tem aí o Rafael Gomide está dizendo que Dom Casmurro é top. Daqui a pouco a gente vai falar que quem ama Dom Casmurro tem um curso aí maravilhoso que vai ter na PUC em outubro. Daqui a pouquinho a gente fala. E a minha amiga Aileen está aí também com a gente, e hoje eu tive uma alegria muito grande, que ela falou que ela vinha na nossa live, porque ela estava apaixonada pelo Machado de Assis, que ela tinha baixado a obra inteira dele, que estava lendo um atrás do outro, sem parar. Ela não, assim, estava gostando tanto que ela estava emendando um livro no outro. Que maravilha! Essa live é para você. E pegando o gancho da história em quadrinho, eu queria te perguntar, como professor e como uma pessoa, como um escritor que está sempre em contato com o público jovem, adolescente, com as escolas, né? Eu li a entrevista da tradutora e ela falou duas coisas que me marcaram. Uma foi que as pessoas precisam estar preparadas para lerem Machado de Assis, né? Que não é qualquer leitor que reconhece a maestria de Machado de Assis na primeira leitura. Ela tem essa frase, né? E a segunda coisa foi que ela dizia não compreender como ele não era amado no Brasil desde as escolas, né? Desde a época escolar. E eu particularmente, tive uma experiência diferente da sua com Dom Casmurro. Dom Casmurro foi o primeiro romance, eu já tinha lido vários contos do Machado de Assis, mas o primeiro romance que eu li obrigatoriamente para a escola foi Dom Casmurro, e eu me apaixonei pelo livro já ali. Mas eu tive um professor que fez uma provocação, falou que ia dividir a gente, que a gente fosse pensando quem fosse acusar a Capitu. Fazer o julgamento de Capitu. Uma espécie de julgamento. E aí, sem ele dizer, a gente caminhou pelo livro, eu caminhei, percebendo que, cara, dá para ser o que você quiser, acusação ou defesa e tal. E aí, nisso, mal ou bem, eu fui vendo lá nos meus, não lembro quantos anos eu tinha, 14, 15, acho que eu tinha 15 anos. Eu fui vendo que aquele escritor estava brincando com o leitor, brincando, estava manipulando, né? Manipulando. Então, a pergunta que eu tenho para você é essa: será que a gente está colocando o Machado de Assis na escola da maneira errada? Se a gente não está formando leitores apaixonados? A gente teve na nossa turma de criação literária várias pessoas contemporâneas a mim, quer dizer, não são jovens, né? São pessoas que já têm... E falou, eu nunca mais li Machado porque quando eu li eu não gostei. Quer dizer, foi lá atrás, né? Foi quando a gente encontrou a primeira leitura que abriu mão de continuar lendo Machado. Então eu queria te perguntar isso, como a gente faz? Porque não é só porque ele é um maior escritor, né? Mas porque ele é atualíssimo, ele é magistral, ele é genial, né? E a gente que gosta desse, como as pessoas, o que está acontecendo de errado para as pessoas não, pelo menos, nem reconhecerem esses traços na obra dele, né? A ponto de querer ler o segundo livro ou o segundo conto. Assim. Olha, a não ser em casos assim de pessoas que estão predestinadas a se apaixonar por Machado, as pessoas normais, digamos assim, né? Eu acho que, principalmente garotada, ela tem que ter um cuidado especial, não é só com Machado, com qualquer clássico. Há uma distância entre o clássico e o momento em que a pessoa vive, a compreensão que essa garotada tem,
da vida ainda, da nossa existência de hoje, o mundo de hoje, é um mundo totalmente diferente, com vocabulário, com léxico diferente, vocabulário diferente, hábitos diferentes. Ao mesmo tempo, tem um fundo ali que você começa, e aí você se apaixona por ele, porque tem um espírito ali que você pega. Então, eu não acho que a melhor maneira, eu acho, aliás, eu vou falar de uma maneira até mais enfática, eu acho que é um absurdo se entregar um livro, um romance de Machado de Assis, seja Dom Casmurro, seja Memórias Póstumas de Brás Cubas, para o garoto dizer assim, olha, o dia da prova é tal, boa sorte para você. Isso daí é querer matar um possível leitor de Machado. Machado tem textos mais simples, através dos quais você pode ir educando o ouvido, por exemplo, para aquela sintaxe especial do Machado, que eu já disse, não é uma coisa assim do outro mundo, não é difícil, não é um Raduan Nassar, entendeu? Não é um João Gilberto Noll, não é, enfim, não é um autor modernista que queria afastar o público através da língua. Não, pelo contrário, ele queria aproximar o público. Mas, como qualquer clássico, tem uma distância cultural que precisa ser cumprida, coberta, né? Melhor dizendo. Então, por que não começar pelas crônicas? Dá uma crônica, conversa sobre o mundo que aquela crônica está situando. Uma boa crônica, uma crônica engraçada. Dá um conto a seguir. Vai indo aos poucos e você consegue levar o cidadão a ler uma hora o romance, né? Se ele for, tem gente que não vai ler nunca, né? Acredito que tem gente Sim. que não vai ler nunca um romance, não tem essa coisa assim com a literatura, né? Eu tinha um irmão que era um geninho de informática, pessoa ótima, maravilhosa, inteligentíssima, mas disse, olha, eu não vou ler romance porque isso tudo, nada disso aconteceu, isso tudo é mentira. Eu disse, bom, então realmente não tenho o que discutir contigo, porque eu não posso dizer que é verdade, né? Então, tem essa coisa também, tem essa, eu quero ler coisas verdadeiras, baseadas em fatos reais, aí não tem jeito. Entendeu? É a opção da pessoa, é a opção de vida. A pessoa tem direito. A pessoa tem direito, por exemplo, a gostar muito de cinema e a não ser tão chegada a livro. Claro, tem pessoas que são assim, gostam muito de teatro, gostam muito de cinema, gostam muito de dança, e não lê. Nem todo mundo tem que ler. Se ler, é melhor, mesmo fazendo qualquer uma dessas atividades. Coisa. Agora, se você vai numa escola, num colégio, você tem que se preocupar com o que a tradutora, a Flora Thompson, falou. Você tem que ir aos poucos preparando a pessoa para poder trazer Machado para dentro de si. Não é assim. Não é com o romance mais complexo. Não, o romance é bom, então ele vai atrair por si. Não, isso não existe. Isso não É. existe. Se não tiver uma Tem a boa. idade, Tem um tem a pouco de idade, maturidade tem a também, maturidade, né? mas tem principalmente a professora apaixonada por leitura, a boa bibliotecária, a bibliotecária que Sim, faz o marketing, que, entendeu? Coloca. Tem todas essas mediações, vamos dizer assim, tem todas aquelas coisas que vão aos poucos aproximando. Mas não é uma coisa assim, como qualquer clássico. Vai tentar sim. ler, pegar um garoto desse para ler um original de Vitor Hugo. Ah, Os Deixa eu te contar, Miseráveis. Não, vai ter o mesmo problema. Vai ter o mesmo problema. Diga. deixa eu te cortar. Eu estou arrasada, porque só tem 15 minutos para nós dois. Mas já que você falou da bibliotecária, você tem um livro que tem uma história, que é O Mundo dos Canários, né? Que são jovens que, por indicação da bibliotecária, quer dizer, é um livro para jovens gostarem de Machado de Assis? Como é isso? São Faz uma contos, propaganda uma aí. propaganda, O Mundo dos Canários. O Mundo dos Canários está, inclusive, nesse PNLD literário que termina hoje a inscrição. O Mundo dos Canários, eu pego uma coleção de 5 ou 6 contos de Machado de Assis e há uma turminha que começa a ler por inspiração de uma bibliotecária. Eles formam um clube de leitura secreto porque o chefe da bibliotecária não quer muito aquele negócio de transeter de criança na biblioteca e tal, mas eles acabam formando um horário lá onde há um clube
com a ajuda, é isso que eu estou falando, a ajuda da bibliotecária, né? Então, o que você tem ali? Você tem, para mim, o clube de leitura é o momento ideal para isso, né? Você tem uma pessoa que normalmente é um leitor mais experiente e que vai ajudando os outros a lerem Machado de Assis. Aliás, é mais ou menos o que eu vou fazer no meu curso, Desvendando Dom Casmurro. Quer dizer, eu como leitor de Machado, eu vou jogar o holofote em cima de determinados aspectos, né, da construção desse romance. Por que esse romance é tão enigmático? Essa pergunta que o nego faz. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Isso eu acho que a gente não tem que ter vergonha de fazer essa pergunta. Isso é apenas a expressão mais simples de toda a armação, toda a estrutura impenetrável do enigma desse romance. Então eu quero mostrar nesse curso como esse enigma é construído, às vezes, linha a linha, às vezes com palavras jogadas maquiavelicamente por um escritor que deliberava tudo, que pensava em tudo do que ele ia fazer. Então o que nós vamos fazer tem alguma coisa a ver com o mundo dos canais, essa proposta do leitor mais experiente que, dentro do desejo daquele grupo, né, orienta as pessoas, vai levando, vai puxando pontos, vai provocando, às vezes banca o advogado do diabo, às vezes faz uma exploração assim um pouco aventureira demais, tudo para provocar a adesão, né, dos garotos, no caso, aos contos de Machado, e daí vai para a literatura como um todo. Eu digo o seguinte: ler Machado é ler a obra, começar a ler Machado é a capacidade de você ler uma grande obra, mas é a capacidade também que lhe dá de ler a literatura, de você entrar Sim. na literatura, nesse mundo imenso da literatura. Tem coisas você ali que são fundamentais como leitor, na literatura. Né? Como leitor da literatura, tem coisas fundamentais, né, para a literatura. Abrir as portas da literatura para o teu espírito, para os teus olhos e para o teu espírito. Luiz, infelizmente a gente só tem 10 minutos. Então, vamos falar do curso, vamos convidar as pessoas para virem, para contar. O Luiz Antônio vai dar um curso na PUC em outubro, chamado Desvendando Dom Casmurro, em que ele se propõe a fazer a análise desses recursos literários. É um curso para leitores e para autores, né? Ah, sim! Conta aí, fala do curso. A gente já até fixou aqui o link do curso, mas conta pra gente como vai ser e a proposta. O curso já está confirmado, já tem um número de alunos suficiente, mas mais alunos poderiam, ainda as vagas ainda estão abertas. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esses recursos que Machado usou, que foram absolutamente originais em Dom Casmurro, e fazer uma leitura de lupa, como eu falo. Olha aqui como é que ele construiu essa cena. Olha aqui como é que ele formou a culpa de Capitu. Olha aqui como ele desenhou. Enfim, então, evidentemente, é uma leitura mais refinada, um gosto mais apurado, como, né, você experimentar um vinho melhor, você vai apurando o seu gosto por vinho para leitores, mas para escritores também é observar a excelência de como é que se constrói enredos e personagens e truques e prestidigitação literária, como é que tudo isso se junta numa obra como essa, que aparentemente, olha, por muito tempo foi lida como uma obra plana, uma obra simples, uma obra sem mistérios. 60 anos depois que foi publicada, é que uma teórica americana chamada Ellen Caldwell, que também fez uma tradução de Dom Casmurro, americana, feminista, e disse: olha, vocês machistas críticos aí embaixo já perceberam que Capitu é massacrada sem direito à defesa? Aí a crítica toda brasileira botou a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, então esse cara ele não é... ele não é... Todo mundo tinha comprado, né? Todo mundo tinha comprado a versão do Bentinho. Compraram a versão, a gente comprou a versão do cara por 60 anos. Meu Deus do céu, e se não for? Agora, para construir um truque desse, não é mole, é linha a linha. E é isso que eu quero pegar no meu curso, no Desvendando Dom Casmurro,
as pessoas que ainda procurarem o CCE, entrar na página do CCE da PUC. CCE é Centro de Curso de Extensão da PUC, do Rio de Janeiro, podem ainda se matricular no Desvendando Dom Casmurro. Mas é isso, é uma leitura de lupa. Isso é bom para leitores, é bom para escritor também, para ver o truque, como é feito o truque. Sim, sem dúvida. Bom, nós temos 8 minutinhos. Para a gente não se arriscar a perder a gente ainda tinha mais assuntos, mas eu vou pedir primeiro, vou abrir aqui uma brecha na conversa sobre Machado, para a gente divulgar o lançamento do livro mais recente do Luiz Antônio. Eu vou pedir para você falar do seu livro, pedir para o Rafa fixar aí para a gente também o nome. E aí, se der tempo, a gente fala mais um pouquinho sobre as lendas em torno do nome do Machado de Assis. As fofocas, né? Por que ele é chamado de bruxo do Cosme Velho? Tem essas fofocas também no meu blog, se a gente não conseguir chegar lá. Então, antes que a gente seja cortado, eu quero agradecer muito ao convite do Articult, ao seu convite, Ana Lúcia, você é uma pessoa tão maravilhosa, uma presença tão legal lá na sala, na oficina, né, tão criativa e que me estimula muito. É uma das grandes alegrias que eu tenho hoje dar aula para pessoas como você, sabe, de criação literária. O livro se chama O Caso Édipo. Eu tenho quase todos os livros que eu escrevi foram para crianças ou jovens. Esse não tem público, é para todos os públicos, né? Eu não vou dizer que é um livro para adultos, porque eu acho que um garoto pode ler, um jovem adulto pode ler, mas é para todos os grupos. Então eu pego o caso Édipo. Édipo são 3 peças que se chama a trilogia tebana, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, que compõem assim um mito de Édipo. Só que eu transformo isso num caso... Olha a junção do clássico com o pop que eu fico buscando o tempo inteiro. Eu transformo isso numa novela de julgamento, sabe? Aquelas novelas judiciais que é passado o tempo todo no decorrer de um julgamento, na tensão, no suspense, nas testemunhas, no que dizem, no mistério, no que pode ser descoberto, no que está sendo encoberto. Eu pego esse suspense de um romance de tribunal e conto o prolongamento do caso Édipo, porque no meu livro a premissa é o seguinte: Antígona, a filha de Édipo, reivindica de Hades, o senhor dos subterrâneos, o senhor do reino dos mortos, que Édipo seja inocentado do crime de patricídio e incesto. E o Hades falou, mas ele matou o pai e transou com a mãe, tanto que você é filha dele. E aí começa toda uma história em que o advogado de defesa é Dioniso e por aí vai, né? Um embate no Hades com aqueles espíritos em volta, como se fosse ao mesmo tempo júri e plateia, e uma novela de suspense, uma novela de surpresas. E uma coisa extremamente importante para mim ter escrito esse livro, né? Eu acho que eu consegui como nunca essa junção do clássico com o pop, que eu busco a consistência do clássico com a dinâmica do pop, das histórias pop. Tenho buscado isso há muito tempo, teorizado sobre isso e buscado isso nas coisas que eu escrevo. E dessa vez, com o caso Édipo, eu tenho a impressão que eu consegui uma fusão assim, muito consistente, né? Para não ficar me elogiando demais. Mas estou muito orgulhoso de ter escrito. Além do mais, é uma empreitada editorial também muito séria, porque as editoras não estão abrindo envelope. Você manda o texto para ela, manda e-mail. Eu não estou abrindo envelope, não estou abrindo e-mail, porque estão dizendo, olha, eu não quero nem ver, porque se for muito bom, eu vou ficar com pena depois de não ter comprado o livro. Então, eu pego uma editora nova, uma editora corajosa, uma editora que está lutando com garra, precisando se formar, está lançando seu segundo livro, meu, né, o caso Édipo, que é a Ventania Editorial, da Rosa Amanda Strauss. E na Ventania Editorial eu estou lançando esse livro que é tão importante para mim. Nós dois estamos apostando muita coisa, né, a editora e eu, muita coisa nesse livro, né? Muita coisa mesmo que a gente espera
inclusive para sair desse momento de pandemia, assim, sair com a astral mais para cima. É. Olha, muita gente está falando que está querendo ler o livro, que vai ler, achou Ele interessantíssimo. vai ser lançado ainda no começo de outubro. Ele vai ser lançado, em princípio, virtualmente. Virtualmente, o que eu quero dizer não é que vai ser um livro físico, mas que você recebe comprando pelas livrarias virtuais. Logo depois ele vai chegar a algumas livrarias físicas também. Sim. A gente ainda não sabe. Mas o livro é físico, né? Mas a compra dele é toda virtual, o lançamento vai ser virtual. É tudo como a gente está hoje, né? A gente não se vê há quanto tempo aí. Assim, pau a pau não se vê. A gente fica aqui e a vida vai correndo. A vida mudou, é isso mesmo. Luiz Antônio, estamos com 58 minutos. Eu vou. Infelizmente, daqui a pouco a gente vai ter que adiar. Queria muito agradecer você ter aceitado. Você abrilhantou aqui o nosso canal. Agradecer os elogios. Você também é um professor que inspira muito. Eu queria, inclusive, terminar essa live dizendo que eu fiquei muito emocionada na live do Machado de Assis, quando você disse que ele era como um anjo nascido na Terra, né? Porque a gente perde a perspectiva, né? Porque a gente conhece o autor, a gente não pensa sempre, nem sempre pensa no homem, né? Machado era um negro num país de escravos, epilético, gago, nasceu no Morro do Livramento, pobre, e ele é Machado de Assis. Ele é Machado de Assis. Né? Um escritor, mas transformou, né? Foi um homem na vida pública, foi funcionário público e teve um trabalho de relevância. Você até destacou aí os pareceres, né? De libertação de escravos. Mas, enfim, ele era um escritor maravilhoso, de várias tendências literárias, que entrou para a história, que entrou para uma referência que é mundial. Ele é considerado um dos gênios da literatura mundial, ao lado de Shakespeare, Camões. E aí, quando você falou isso, é um anjo nascido na Terra, eu fiquei muito emocionada, porque eu fiquei imaginando realmente quão grande devem ter sido os desafios dele, né? E foi um prazer muito grande falar dele aqui e trazer você, que adoro a sua aula, adoro você e a maneira simples que a gente trata desse assunto com você, e sempre muito rica. Então, em nome do Arte Culto, queria agradecer, e a gente vai ter que fazer uma live para contar as fofocas. Para contar as fofocas. Depois. Tá bom, querida. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado ao Arte Culto. Muito obrigado a você. Foi um prazer. Olha, todo mundo, boa noite. Muito obrigado por todos que estiveram aí participando. A nossa vida está assim, virtual, né? Mas eu tinha uma frase que há algum tempo que eu já não digo, mas digo agora de novo, se não me cortarem. Quer dizer, a gente não pode se tocar com as mãos, mas os nossos corações podem se tocar através de um momento como esse.